te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. 1 Coríntios 14 verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14 verso 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. 1 Coríntios 14 verso 25. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. 1 Coríntios 14 verso 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. 1 Coríntios 14 verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14 verso 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? 1 Coríntios 15 verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15 verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus, que está comigo. 1 Coríntios 15 verso 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. 1 Coríntios 15 verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15 verso 28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15 verso 34. Vigiai justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. 1 Coríntios 15 verso 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. 1 Coríntios 15 verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15 verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1 verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. 2 Coríntios 1 verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1 verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1 verso 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1 verso 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1 verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência,
de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. 2 Coríntios 1 verso 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. 2 Coríntios 1 verso 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. 2 Coríntios 1 verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.